Eu sou pesquisador, estudioso de vários assuntos, hoje em dia que são a pauta geral do meu trabalho, embora seja de formação economista e também passando pela biologia, mas hoje eu milito com conferências, palestras, cursos, principalmente dentro da área avançada alternativa, de minhas pesquisas desde adolescente, com respeito à parte científica relativa à astronomia, que eu também comecei a fazer universidade com respeito a isso, astrofísica e a relação disso com exobiologia, vida extraterrestre. Embora o termo extraterrestre, a meu ver, seja já um tema obsoleto. Então eu lido basicamente com ufologia, também com estudos históricos, arqueológicos, culturais e também espirituais, espiritualistas com respeito ao Antigo Egito e também na área ufológica com respeito a isso. Cabala, Merkabah, pirâmides, sociedade teosófica, sociedades secretas e tudo relacionado a esse ramo de conhecimento. Em 94, quando eu fiz o meu primeiro acampamento, dos 4 realizados na Chapada dos Veadeiros, na região de Alto Paraíso de Goiás, a cerca de 250 quilômetros ao norte de Brasília, na Chapada, num acampamento, foi feito um contato. Durante a madrugada, eu e um amigo meu estávamos juntos nessa ocasião e nós tivemos um contato frente a frente com o que hoje entendo uma projeção holográfica de um ser alto, tipo nórdico, que entrou em contato direto conosco. Essa experiência foi marcante na vida de todos que participaram ali. Essa primeira viagem foram em 3. O outro rapaz, amigo nosso também até hoje, ficou dormindo no carro, na verdade ele foi apagado. Nós dois estivemos frente a frente com a projeção de ser. A projeção era bem real, a energia era muito intensa, a eletricidade passava por nosso corpo e as sensações eram intensas, a mensagem telepática foi nítida, foi clara e, obviamente, houve uma mudança radical na vida de cada um, na energia de cada um, na otimização física e no desenvolvimento energético e consciencial de cada um. Tanto que foi a partir daí que eu passei da pesquisa para a prática, no sentido de abrir esse espaço e começar a trabalhar com esses assuntos diretamente, enfrentando, obviamente, até hoje as dificuldades inerentes a quem se milita a trabalhar com esses assuntos, né? Ou seja, quem está nesse meio, na verdade, dá a cara a tapa e, a partir dali, larguei tudo que eu fazia em termos profissionais e desde então me dedico a dar a cara a tapa com cursos, palestras, conferências, workshops relativo a esse e outros assuntos que no fundo só engrandecem o ser humano. Estamos numa época em que espiritualidade e ciência estão convergindo em alguns pontos, né? Ou seja, o espiritual tende a ser científico e o científico tende a ser espiritual na época de hoje em relação à comunhão de alguns pontos de pesquisa sobre determinados assuntos. Mas é preciso urgentemente estabelecer uma diferença em relação às interpretações relativas a fenômenos que são de uma natureza científica e, ao mesmo tempo, de uma natureza metafísica, extrafísica, multidimensional, e não confundi-los com interpretações espirituais ou religiosas.
E isso é extremamente importante, principalmente na fenomenologia ufológica, onde muito da fenomenologia ufológica, metafísica, paranormal ou dita avançada, transcendental e etc., toma um ramo de pesquisa, obviamente, a nível extrafísico, onde, por enquanto, não temos comprovações experimentais laboratoriais e que são confundidos com fenômenos religiosos ou fenômenos espiritualistas. Embora tenha uma conotação metafísica, obviamente, que une as duas coisas, um fenômeno é um e outro fenômeno é outro. No caso, obviamente, da ufologia e em outros casos de outros ramos, paracientíficos e científicos também. A fenomenologia ufológica, de acordo com as pesquisas do mundo inteiro, ela é multidisciplinar. Ela tem um caráter bastante amplo em todos os níveis de trabalho, de pesquisa, na ciência e na paraciência. Embora ela, por falta de uma metodologia específica de pesquisa e de experimentação laboratorial, não seja considerada uma ciência ainda, mas existem aspectos dentro da ufologia que podem ser considerados também transcendentais, a nível não físico, uma vez que, mesmo não sendo visível, não sendo palpável, não deixa de ser estudável cientificamente, pesquisável cientificamente. Então, dentro desse parâmetro, muitas pessoas perguntam sobre como situar esse fenômeno dentro do que nós conhecemos como espiritualidade, hierarquias espirituais, hierarquias cósmicas, essas inter-relações, etc. É um assunto polêmico porque, em se tratando de seres alheios à Terra, extraterrestre, a meu ver, já é um termo obsoleto. Nós já lidamos com seres a nível cósmico, e esses seres já estão na Terra há muito tempo. A ufoarqueologia comprova muito isso, e os achados são cada vez maiores a cada dia que passa, principalmente na China e no Egito. Nós temos um apanhado muito grande de evidências da presença deles no nosso planeta desde há muito tempo, dessa continuidade, dessa presença e, obviamente, desse trânsito espacial, não só aqui na Terra, como em muitos lugares. Se você considerar a vastidão, obviamente, do universo a nível físico, onde cosmologicamente já se trata de multiversos, e não somente universo, e cada universo dentro desse multiverso apresenta a sua variação multidimensional, onde a nossa realidade física é apenas uma porcentagem pequena dentro de um todo, sendo, na verdade, uma matrix muito grande, nós, obviamente, podemos considerar que a vida é abundante no universo, inclusive vida inteligente, muito mais antiga que a nossa, aqui na Terra. E que, obviamente, eles têm nos acompanhado, têm nos observado, e como o universo é amplo, a consideração que se faz é que vem de tudo, do cosmos. Seres com interesse em nós, seres com interesse apenas nas suas próprias pesquisas, seres que ajudaram ao processo de colonização e elaboração da raça humana na Terra. Isso já é uma pesquisa constante e seríssima, que está sendo levada em consideração, da geogênese. Enfim, nós temos vários parâmetros, e, obviamente, obedecendo ao aspecto multidimensional, nós, teoricamente, podemos considerar que esses parâmetros se estendem ao que nós chamamos de espiritualidade, que, na verdade, são conceitos multidimensionais e interdimensionais. Mas, no fundo, nós não temos certeza de nada. Nós não conhecemos nada. Não sabemos de nada ainda. É tudo ainda muito vago. A variedade de seres que atua aqui é muito grande, com objetivos completamente diferentes, e seres das mais diferentes espécies, dos mais diferentes trabalhos e pesquisas e dos mais diferentes níveis evolutivos, tanto tecnológico quanto ético, moral e espiritual. Então, nós não podemos jamais, em hipótese alguma, traçar parâmetros a partir das nossas próprias referências,
dos nossos próprios conhecimentos em cima de algo que é completamente desconhecido. Tá? Então, ainda é uma lacuna muito grande, e por mais que queiramos, que essa é a tendência natural do ser humano, começar a criar determinadas situações e até mesmo rótulos para as coisas, isso na ufologia não funciona. Na verdade, nós não sabemos quem são, não sabemos o que querem e o que estão fazendo aqui. Embora especulações, resultados de contatos, eles possam traçar determinados padrões, esses padrões, com o tempo, mesmo assim, mudam. E conforme o ser humano vai avançando na sua consciência, na sua evolução, na sua concepção da realidade, da sua concepção do universo, obviamente a concepção desses seres, a manifestação e a apresentação deles perante a humanidade vai mudando proporcionalmente, cada vez mais próximo do que eles realmente são e do que eles realmente querem. Podemos imaginar hierarquias relativas ao que nós chamamos aqui na Terra de espiritualidade? Podemos, mas ainda, obviamente, não é um assunto que podemos tratar com precisão. O sistema de vida das civilizações extraplanetárias e interestelares, intergalácticas, dessas civilizações, como elas são muito variadas, esses níveis evolutivos ou hierarquias evolutivas ou modos vivendi evolutivos de cada civilização, além de ser muito particular e desconhecido, são muito variados. Ou seja, existem conceitos, obviamente, que nós nunca ouvimos falar. Evidentemente que várias civilizações, elas traçaram um processo evolutivo e de desenvolvimento completamente diferente, incompreensível para o nosso entendimento. Né? Determinados filmes que estão sendo feitos ultimamente demonstram muito bem isso, ou seja, o nível de entendimento, de incompreensão da mente de determinados seres, da maioria deles, na verdade, é completamente diferente, muito mais amplo, muito mais profundo, num raciocínio espacial e multidimensional ao mesmo tempo, que nós não temos. Então fica difícil, para não dizer quase impossível, estabelecer determinados parâmetros. Porque, por exemplo, esse tipo de indagação que é feito muito, como é que é a vida no sistema X? Como é que é o desenvolvimento do sistema Y? Como é que o ET do planeta tal pensa? Isso tudo faz parte de questionamentos com relação a parâmetros que nós conhecemos como ser humano. Ou seja, fazendo uma pergunta sobre o sistema de vida deles, que seria uma pergunta muito natural, não deixaríamos, obviamente, de estar fazendo uma pergunta ligada a um parâmetro que nós conhecemos, fazendo uma comparação com o nosso sistema de vida. O ser humano, ele ainda tem um raciocínio linear. Nós funcionamos por analogias e comparações. E isso, no caso ufológico, no caso de civilizações do universo, não é cabível. Né? Eu posso citar aqui um exemplo ocorrido num contato, na verdade exposto muito em palestras e conferências de um amigo meu, palestras e eventos esses que eu também faço parte, junto com outros amigos e colegas. Vou citar o nome dele, que é um amigo e irmão meu, Marco Antônio Petit, e ele mesmo expõe esse tipo de contato num diálogo com respeito ao contatado em relação ao comandante, onde foi perguntado uma coisa parecida, né? Ou seja, de onde você vem? E o ser respondeu para ele, eu não sei onde você começa e eu termino, e onde eu começo e você termina, como você pode entender de onde eu venho? Eu simplesmente estou. Então, esse tipo de resposta para pior, entre aspas, que você está arriscado a receber num contato desse ou numa simples indagação. Né? Então, as formas conscienciais são as mais variadas e eles raciocinam a nível multidimensional, né? Onde não existe distância e onde não existe tempo
funcionando da forma como nós conhecemos, né? Então, é muito relativo esse tipo de questionamento, como é muito relativa a resposta que você vai receber. Com respeito a esses ensinamentos ao longo da minha vida toda de pesquisa, trabalho, experiências com respeito a esses fenômenos de uma forma geral, não só ufológico, ele não só me trouxe, como continua trazendo muitos esclarecimentos, muitas experiências positivas, muito avanço consciencial, dentro de um processo de despertar, que a humanidade, queira ou não, começa já a passar. Os que não estão preparados para esse despertar, quando ele acontece, o choque é muito grande e, obviamente, ocorre um processo de desequilíbrio mental e emocional, instabilizando a vida das pessoas, mas isso é um processo natural da própria transição planetária. E dentro de uma pesquisa e um trabalho experimental, experiencial, dentro desses assuntos, isso me trouxe, continua, como eu disse, trazendo e vai continuar até o dia que eu me for, um aprendizado cada vez mais constante, cada vez maior, uma compreensão maior de mim mesmo, minha situação a nível cósmico, como a situação de todas as pessoas que começam a despertar para esse tipo de conhecimento, um trabalho de engrandecimento interno muito grande, de ser humano, de você se aceitar cada vez mais como você é, de você aceitar as pessoas como elas são, de entender que as pessoas oferecem o que elas têm, de procurar oferecer cada vez mais o que você tem, e o que você não tem, procurar aprender para que possa oferecer. Um nível, como já disse, consciencial, e de interação com as pessoas e uma intuição cada vez mais crescente, uma observação e constatação, melhor dizendo, do que é a realidade. Na verdade, não sabemos de nada, sabemos muito pouco, quanto mais aprendemos, menos sabemos. Isso me trouxe lições muito grandes, inclusive no sentido de observar que tudo que nós vivemos no nosso plano físico, no nosso sistema de vida, como há milênios isso vem se organizando na humanidade, como o nosso sistema econômico, sociocultural, etc., e todas as limitações necessárias que o ser humano tem para, justamente, pelos erros, crescer e provocar os erros para o crescimento, que só se cresce assim, né? Observar que isso tudo, na verdade, é uma grande ilusão, é uma grande matrix, que, ao contrário do que muita gente pensa, a realidade é bem outra, ou algo próximo à realidade é bem outra, diferente do que nós vivemos, em termos de ganância, mesquinharia, mediocridade, ódio, limitações, preconceitos, intolerância, desamor e todas as outras tantas coisas, principalmente ligados ao egoísmo, ao ego e ao materialismo exacerbado e concentrado, que na verdade puxam o ser humano para baixo e que perde-se um tempo enorme e desnecessário com coisas tão insignificantes em relação ao que podemos avançar, o que podemos aprender, obviamente com outras realidades existenciais que fazem parte da nossa realidade e que observamos, como eu quero dizer, que os universos são muito maiores do que a gente imagina, do que a gente pensa, e fazemos parte todos de um processo evolutivo que mais cedo ou mais tarde vai pegar todo mundo de alguma forma, principalmente de surpresa, o que não deveria ser, né? O universo é muito mais amplo, muito maior do que a gente imagina. Estou me repetindo, porque faço questão de me repetir, porque isso é extremamente importante para a consciência, para a abertura de consciência de cada um. Que vai acontecer, que acontece,
cada um a seu tempo. Mas, ao mesmo tempo, o planeta não tem tempo. Precisamos observar muito isso. Eu acho que o ser humano precisa de uma reavaliação, de uma autocrítica severa, imediata e urgente por tudo que está sendo produzido no planeta, que é totalmente ilusório em relação ao que realmente acontece no universo e às leis que premiam o nosso universo, a nossa vida, o nosso processo como seres integrais e não apenas numa consciência presa a esta matéria. Tudo que está ocorrendo no planeta ocorre dentro de uma programação. Nós precisamos desses estímulos ditos negativos para superar as nossas próprias limitações. O ser humano, de uma forma geral, coletivamente, a nível planetário, passa por uma grande prova no sentido do autoconhecimento da evolução. Uma vez que superada, vai ser justamente o primeiro passo para os multiversos, para o entendimento, compreensão, pesquisa de uma forma séria, objetiva, abrindo mente e coração para outras realidades, interação com essas outras realidades e, consequentemente, com as consciências que habitam essas outras realidades. Nós estamos sendo preparados para isso. A preparação individual é extremamente necessária, é importante, né? Apesar das situações nocivas à humanidade, nós caminhamos para a luz, mas para isso nós precisamos, obviamente, deixar de lado e desapegar de determinados conceitos, e isso é doloroso, mas faz parte do nosso aprendizado a nível planetário, e é isso que nós estamos passando no planeta e no Brasil. Vamos superar isso com calma, desde que nós queiramos, tenhamos vontade, que vibremos no amor, na luz. Isso não quer dizer que devamos estar alheios às situações. Precisamos, obviamente, descruzar os braços, agir e tomar atitudes, porque a evolução, ela também não só é um ato de amor, como também é um ato de coragem, é um movimento de atitudes. Então, dentro disso, como um bom cavaleiro templário dizia, não lute contra as trevas, lute a favor da luz, né? Precisamos entender que todos esses processos são necessários para impulsionar o ser humano. O ser humano, no atual estágio de desenvolvimento, ele só toma providências a fim da superação dos seus limites quando os problemas aparecem. E quando os problemas são vistos como uma oportunidade, a luz no fundo, no fim do túnel surge. Quero agradecer a vocês e dizer que, mais uma vez, nós estamos caminhando para a luz, não devemos esmorecer de forma alguma para que possamos sair vitoriosos neste bom combate. Muito obrigado.